E se eu te contasse que existe um país menor que Sergipe, com mais ganhadores do Prêmio Nobel per capita do que qualquer outra nação no planeta, onde pergaminhos hebraicos antigos repousam ao lado de computadores quânticos de ponta e onde o deserto floresce, literalmente, com inovação que alimenta o mundo? Prepare-se para descobrir 15 curiosidades impressionantes sobre Israel que vão desconstruir completamente tudo o que você pensava saber sobre esta terra extraordinária. Imagine isto: uma nação tão pequena que você poderia atravessá-la de carro em 6 horas, mas tão influente que suas tecnologias provavelmente estão no seu bolso agora mesmo. Estamos falando de um lugar onde 3 das maiores religiões do mundo se encontram, onde mulheres de 20 anos comandam unidades militares e onde cientistas descobriram como tornar o impossível possível. Isto não é apenas mais um documentário de viagem. Esta é a sua porta de entrada para entender um dos países mais fascinantes do nosso planeta. Antes de mergulharmos nessas revelações incríveis, preciso da sua ajuda para fazer com que essa jornada alcance mais mentes curiosas, como a sua. Clique no botão de gostei agora mesmo se você está pronto para ter sua mente explodida. E não se esqueça de se inscrever com as notificações ativadas, porque o que você está prestes a aprender mudará para sempre a forma como você vê o mundo moderno. Seu engajamento nos ajuda a trazer essas histórias incríveis à luz. Então, vamos viralizar este vídeo juntos. Israel se estende por pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho do estado de Sergipe, Alagoas, mas dentro de suas fronteiras reside uma complexidade que desafia a lógica. Com uma população de quase 10 milhões de pessoas, esta faixa de terra entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão se tornou uma potência que luta muito acima de sua categoria de peso. Mas esses fatos básicos mal arranham a superfície do que torna esta nação verdadeiramente extraordinária. Vamos começar nossa contagem regressiva com a curiosidade número 15. Israel ostenta uma das paisagens mais diversas da Terra, tudo comprimido em uma área menor do que a maioria dos estados brasileiros. No norte, montanhas com picos nevados se elevam acima de vales verdejantes, onde oliveiras antigas estão de pé há milhares de anos. Viaje para o sul por apenas algumas horas, e você se encontrará no deserto de Negev, de outro mundo, onde dunas de areia se estendem em direção a horizontes que parecem emprestados de outro planeta. Mas aqui é onde fica incrível. Este mesmo país contém o ponto mais baixo da superfície da Terra, o Mar Morto, situado a 400 metros abaixo do nível do mar. Imagine experimentar florestas alpinas, praias mediterrâneas e paisagens desérticas lunares, tudo em um único dia de viagem. Este milagre geográfico cria microclimas tão variados que os agricultores podem cultivar de tudo, desde maçãs até tâmaras, muitas vezes a poucos quilômetros um do outro. A curiosidade número 14 vai desafiar tudo o que você pensa que sabe sobre serviço militar e igualdade de gênero. Israel continua sendo um dos poucos países em todo o mundo onde o recrutamento militar se aplica igualmente a homens e mulheres. Mas não se trata apenas de igualdade no papel. As mulheres israelenses servem em funções de combate, comandam unidades e operam algumas das tecnologias militares mais sofisticadas do mundo. Estas não são posições simbólicas ou truques de publicidade. Estamos falando de mulheres de 20 anos pilotando caças que valem milhões de dólares, liderando operações de forças especiais e operando sistemas de defesa antimísseis que protegem milhões de vidas. Este serviço obrigatório, com duração de 2 anos para mulheres e 3 para homens, cria um tecido social único, onde CEOs e varredores de rua compartilham o vínculo comum da experiência militar. O resultado? Uma sociedade onde as habilidades de liderança são desenvolvidas precocemente e onde o conceito de impossível simplesmente não existe. Aqui está a curiosidade número 13.
e vai soar como ficção científica até você perceber que está acontecendo agora mesmo. Israel recicla impressionantes 90% de suas águas residuais para uso agrícola, tornando-se o líder global em tecnologia de reciclagem de água. Para colocar isso em perspectiva, a Espanha, o país em segundo lugar, recicla apenas 20%. Mas espere, fica ainda mais impressionante. Cientistas israelenses desenvolveram tecnologia que pode literalmente extrair água potável do ar do deserto, produzir água fresca do mar a custos que pareciam impossíveis há apenas décadas, e criar sistemas de irrigação tão eficientes que usam 70% menos água do que os métodos tradicionais. Não se trata apenas de sobrevivência em uma região com escassez de água. Trata-se de revolucionar a forma como todo o nosso planeta aborda um de seus recursos mais preciosos. As técnicas que estão sendo aperfeiçoadas nos laboratórios israelenses hoje podem determinar se as gerações futuras terão água suficiente para sobreviver. A curiosidade número 12 revela um fenômeno cultural que a maioria das pessoas nunca associa ao Oriente Médio. Israel se tornou uma das nações mais amigáveis à comunidade LGBTQ do mundo, hospedando a maior parada do orgulho da Ásia e implementando políticas progressistas que muitos países ocidentais ainda estão debatendo. A Semana do Orgulho Anual de Tel Aviv atrai mais de 200 mil participantes de todo o mundo, tornando-se uma grande celebração internacional da diversidade e aceitação. Casais do mesmo sexo desfrutam de pleno reconhecimento legal, incluindo direitos de adoção e benefícios de serviço militar. Esta postura progressista cria um contraste fascinante em uma região frequentemente caracterizada por valores tradicionais, mostrando como culturas antigas podem abraçar os princípios modernos de direitos humanos. Agora, chegamos à curiosidade número 11, e esta vai mudar completamente a forma como você pensa sobre tecnologia global. Aquele smartphone no seu bolso, o chip de computador que o alimenta provavelmente foi projetado em Israel. Empresas israelenses desenvolveram a tecnologia por trás de mensagens de texto, mensagens instantâneas e protocolos de voz sobre internet que alimentam aplicativos como Skype e WhatsApp. Os processadores mais avançados da Intel são projetados em instalações de pesquisa israelenses. O firewall, que protege seu computador, provavelmente usa tecnologia de segurança israelense. Não estamos falando de pequenas contribuições para o mundo da tecnologia. Estamos falando de tecnologias fundamentais que tornam a comunicação moderna possível. Centros de inovação israelenses produziram avanços em inteligência artificial, segurança cibernética, dispositivos médicos e veículos autônomos que moldam como bilhões de pessoas vivem suas vidas diárias. A curiosidade número 10 nos apresenta ao talvez mais notável ressurgimento linguístico da história humana. O hebraico, a língua falada em Israel hoje, estava essencialmente morta por mais de 1.500 anos. Imagine se o latim de de repente se tornasse uma língua viva e respirando novamente, falada por milhões de crianças brincando em pátios de escolas e adolescentes enviando mensagens de texto para seus amigos. É exatamente isso que aconteceu com o hebraico, graças em grande parte à obsessão de um homem em reviver sua língua ancestral. Eliezer Ben Yehuda dedicou sua vida a transformar o hebraico antigo de uma língua usada apenas para a oração religiosa em um meio moderno de comunicação. Hoje, o hebraico serve como a língua primária para pesquisa científica de ponta, literatura contemporânea e conversação cotidiana. Esta transformação representa um dos esforços de revitalização de língua mais bem-sucedidos da história humana. Aqui vem a curiosidade número 9, e revela por que a economia de Israel desafia todas as regras convencionais sobre pequenas nações. Apesar de não ter virtualmente nenhum recurso natural como petróleo ou metais preciosos, Israel mantém
um dos mais altos padrões de vida do mundo. O segredo reside no que os economistas chamam de economia do conhecimento. Empresas israelenses exportam poder cerebral, inovação e soluções tecnológicas, em vez de matérias-primas. O resultado é uma renda per capita que rivaliza com as nações europeias estabelecidas, alcançada através de puro capital intelectual. Este modelo econômico criou uma sociedade onde professores universitários se tornam empreendedores milionários, onde veteranos militares fazem a transição perfeita para fundadores de startups, e onde a pesquisa teórica se transforma em indústrias de bilhões de dólares. A curiosidade número 8 nos traz uma descoberta que toca cada mesa de cozinha ao redor do mundo. Os tomates cereja, aqueles favoritos doces e pequenos encontrados em saladas em todos os lugares, foram desenvolvidos por cientistas agrícolas israelenses na década de 1970. Mas isto representa apenas a ponta de uma revolução agrícola que transformou como cultivamos alimentos. Agricultores israelenses foram pioneiros em técnicas para cultivar em condições impossíveis, desde areia do deserto até jardins no telhado em ambientes urbanos. A irrigação por gotejamento, agora usada em todo o mundo, foi aperfeiçoada em kibbutzim israelenses, onde cada gota de água contava. A tecnologia agrícola israelense ajuda a alimentar populações na África, Ásia e América do Sul, provando que a inovação nascida da necessidade pode beneficiar toda a humanidade. Agora chegamos à curiosidade número 7, e esta revela a influência global oculta da inovação israelense. Mas o que você está prestes a aprender sobre o papel de Israel no comércio global de diamantes e exportações de tecnologia militar vai te chocar ainda mais. E há uma conquista particular que coloca Israel à frente de todas as outras nações na Terra, de maneiras que você nunca imaginou ser possível. A expectativa aumenta enquanto nos preparamos para descobrir aspectos ainda mais extraordinários desta nação notável. O que descobrimos até agora mal arranha a superfície do impacto de Israel no nosso mundo moderno. E as revelações mais incríveis ainda estão por vir. A curiosidade número 7 revela o segredo cintilante de Israel que literalmente brilha em todo o mundo. Israel controla aproximadamente 80% do comércio mundial de diamantes brutos. Mas aqui está a parte verdadeiramente notável. O país não tem minas de diamantes. Cada diamante chega como uma pedra bruta e sai como uma gema perfeitamente lapidada, polida por artesãos cujas habilidades foram transmitidas através de gerações. A Bolsa de Diamantes de Israel, em Ramat Gan, processa mais de 20 bilhões de dólares em diamantes anualmente, tornando-se o maior pregão de diamantes da Terra. Estes mestres artesãos não apenas cortam diamantes, eles transformam pedras brutas em anéis de noivado, joias de luxo e ferramentas industriais que brilham em boutiques de Nova York a Tóquio. Esta indústria emprega milhares de famílias e gera bilhões em receita de pura habilidade e precisão, provando que a experiência pode ser mais valiosa do que os recursos naturais. A curiosidade número 6 revela como Israel se tornou uma superpotência inesperada de tecnologia militar, exportando inovações de defesa para mais de 100 países em todo o mundo. Empresas de defesa israelenses desenvolveram o sistema de defesa antimísseis Iron Dome, que intercepta foguetes que se aproximam com precisão milimétrica, alcançando taxas de sucesso que pareciam impossíveis há apenas décadas. Mas a tecnologia militar representa apenas uma faceta deste fenômeno de exportação. Empresas israelenses criam sistemas de vigilância que protegem aeroportos globalmente, desenvolvem soluções de segurança cibernética que protegem bancos internacionais e fabricam veículos não tripulados usados por forças militares em todos os continentes. A experiência adquirida na defesa de uma pequena nação cercada por vizinhos hostis se transformou em uma indústria global,
que vale bilhões anualmente. Estas tecnologias não apenas protegem Israel, elas aprimoram a segurança para nações democráticas em todo o mundo. A curiosidade número 5 nos apresenta ao fenômeno da nação startup, que redefiniu a inovação global. Israel ostenta mais de 6.000 startups ativas, mais per capita do que qualquer outro país na Terra. Para colocar isto em perspectiva, Israel tem uma startup para cada 1.400 cidadãos. O Vale do Silício, lendário por sua cultura de inovação, tem uma startup para cada 8.000 residentes. Empreendedores israelenses criaram empresas como Waze, que o Google adquiriu por mais de $1 bilhão. Mobileye, a aquisição de $8,1 bilhões da Intel, que revolucionou a tecnologia de veículos autônomos, e Wix, a plataforma de construção de sites usada por milhões em todo o mundo. Esta densidade de startups cria um ecossistema onde empreendedores fracassados lançam imediatamente novos empreendimentos, onde estudantes universitários se tornam milionários antes da formatura e onde ideias impossíveis rotineiramente se tornam negócios de sucesso. O segredo reside em uma cultura que celebra a tomada de riscos, aprende com o fracasso e transforma solucionadores de problemas treinados militarmente em inovadores de negócios. Agora, chegamos à curiosidade número 4. E esta revelação sobre avanços médicos vai te deixar sem palavras. Pesquisadores médicos israelenses foram pioneiros em tratamentos que soam como ficção científica, mas salvam vidas reais todos os dias. Cientistas israelenses desenvolveram a primeira câmera do tamanho de uma pílula que os pacientes engolem para examinar seus sistemas digestivos, eliminando a necessidade de procedimentos invasivos. Eles criaram corações artificiais que mantiveram pacientes vivos por anos enquanto esperavam por transplantes. Pesquisadores israelenses foram pioneiros em tratamentos revolucionários contra o câncer, usando o próprio sistema imunológico do corpo para combater tumores, técnicas agora usadas em hospitais em todo o mundo. Talvez o mais notável seja que a tecnologia médica israelense inclui dispositivos que ajudam pacientes paralisados a andar novamente, retinas artificiais, que restauram a visão aos cegos, e técnicas de impressão tridimensional que criam órgãos de substituição a partir das próprias células dos pacientes. Estes não são procedimentos experimentais. São tratamentos comprovados que melhoram milhões de vidas em todo o mundo. A curiosidade número 3 nos leva a uma jornada através do tempo que conecta Israel moderno aos próprios fundamentos da civilização humana. Descobertas arqueológicas em Israel se leem como capítulos das maiores histórias da história. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em cavernas do deserto, contêm textos bíblicos com mais de 2.000 anos de idade, fornecendo insights sem precedentes sobre antigas tradições religiosas. Escavações regularmente descobrem cidades, mencionadas em relatos bíblicos, anfiteatros romanos onde gladiadores lutaram, e fortalezas de cruzados que testemunharam conflitos medievais. Mas aqui está o que torna estas descobertas verdadeiramente extraordinárias. Muitas ocorrem em locais onde israelenses modernos vivem e trabalham hoje. Projetos de construção rotineiramente pausam quando trabalhadores descobrem sinagogas antigas, mosaicos romanos ou igrejas bizantinas. Isto cria uma situação única onde desenvolvedores de shopping centers empregam arqueólogos em tempo integral e fundações de prédios de apartamentos revelam tesouros que reescrevem o entendimento histórico. Viver em Israel significa caminhar diariamente sobre camadas de história humana que abrangem milhares de anos. A curiosidade número 2 apresenta um paradoxo que desafia a lógica econômica, mas molda a vida diária para milhões. Israel está entre os países mais caros do mundo para custos básicos de vida, com preços para moradia, comida e bens de consumo rivalizando com os de Paris ou Singapura.
Uma simples xícara de café em Tel Aviv custa mais do que em muitas capitais europeias. Contas de supermercado que pareceriam modestas em outras nações desenvolvidas podem sobrecarregar orçamentos israelenses de classe média. No entanto, apesar destes custos esmagadores, a sociedade israelense mantém padrões de vida notavelmente altos, com assistência médica universal, excelentes sistemas de educação e redes de segurança social que protegem as camadas vulneráveis da população. Para apoiar este canal e nos ajudar a trazer mais conteúdos como este, considere deixar um valeu demais. Sua contribuição faz toda a diferença. Imagine o Brasil, um país tropical vibrante, onde a paixão pelo futebol se mistura à riqueza da cultura efervescente. Mas, por trás dessa imagem icônica, esconde-se uma complexidade econômica intrigante. Semelhante a essa dinâmica, Israel apresenta uma peculiaridade econômica que merece ser explorada. Uma contradição onde profissionais altamente qualificados, com salários consideráveis, enfrentam dificuldades com despesas básicas. Startups inovadoras que geram bilhões, cujos fundadores se preocupam em pagar o aluguel do apartamento. Uma nação que produz tecnologias transformadoras, mas luta diariamente para manter um custo de vida acessível. Entender esse quebra-cabeça econômico revela verdades profundas sobre a sociedade israelense, culminando em descobertas ainda mais impactantes. Chegamos à primeira curiosidade, o ápice da nossa imersão na singularidade israelense. Jerusalém se destaca como a única cidade no mundo considerada sagrada simultaneamente pelo judaísmo, cristianismo e islamismo. Em poucos quilômetros quadrados, peregrinos de 3 grandes religiões mundiais visitam locais que representam os alicerces de sua fé. O Muro das Lamentações, onde orações judaicas ecoam há mais de 2000 anos. A Igreja do Santo Sepulcro, onde cristãos acreditam que Jesus foi crucificado e ressuscitou. O Domo da Rocha, de onde muçulmanos acreditam que o profeta Maomé ascendeu aos céus. Essa convergência cria uma intensidade espiritual ímpar em nosso planeta. Em um dia comum, judeus ortodoxos, trajados em vestimentas pretas tradicionais, caminham ao lado de peregrinos cristãos, carregando cruzes de madeira e famílias muçulmanas visitando seu terceiro local mais sagrado. As estreitas ruas de pedra testemunham orações em hebraico, árabe e dezenas de outros idiomas, enquanto crentes de todos os continentes buscam conexão com o divino. Não se trata apenas de relevância histórica, mas sim de uma espiritualidade viva e pulsante que continua moldando a consciência global. A importância de Jerusalém se estende além da relevância religiosa. Essa cidade antiga serve como capital de Israel, abrigando instituições governamentais que tomam decisões que afetam as relações internacionais, as políticas econômicas e os desenvolvimentos tecnológicos que influenciam bilhões de vidas. O contraste entre as antigas muralhas de pedra e os modernos edifícios governamentais, entre as vestimentas religiosas tradicionais e os trajes empresariais contemporâneos, entre as orações que continuam por milênios e os debates políticos que moldam o mundo de amanhã, cria um ambiente urbano único, onde passado e futuro coexistem em extraordinária harmonia. Essas 15 curiosidades revelam Israel como muito mais do que uma pequena nação do Oriente Médio. Descobrimos um país que ressuscita línguas mortas, transforma desertos em jardins, cria tecnologias que conectam nossa comunidade global e serve como centro espiritual para metade da população mundial. Das inovações militares que protegem as democracias em todo o mundo, às descobertas médicas que curam doenças incuráveis, das técnicas agrícolas que alimentam populações famintas, às empresas de startups que revolucionam a forma como nos comunicamos, a influência de Israel se estende muito além de suas fronteiras geográficas. O verdadeiro milagre não é nenhuma conquista isolada, mas sim como uma nação menor que a maioria dos estados brasileiros contribuiu de forma tão desproporcional
para o progresso humano em todas as áreas de atuação. Essa pequena faixa de terra entre mares antigos se tornou um laboratório para o potencial humano, provando que o tamanho não determina a importância, que as limitações despertam a inovação e que o impossível se torna rotina quando mentes brilhantes se recusam a aceitar a sabedoria convencional. Talvez o mais notável seja como Israel demonstra como a sabedoria antiga e a inovação de ponta podem coexistir, como os valores tradicionais e as políticas progressistas podem fortalecer-se em vez de contradizer-se, e como uma nação nascida de uma tragédia histórica pode se tornar um farol de esperança e progresso para toda a humanidade. Se essas revelações ampliaram sua compreensão e despertaram sua curiosidade sobre nosso mundo notável, por favor, considere deixar um valeu demais para apoiar nosso canal. Essa ajuda financeira nos permite mergulhar mais fundo em histórias incríveis, conduzir pesquisas completas e trazer a você mais descobertas alucinantes de todo o nosso planeta. Seu apoio ajuda este canal a alcançar mais pessoas, permitindo-nos descobrir e compartilhar as histórias extraordinárias que tornam nosso mundo tão fascinante. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação, pois estamos apenas começando a explorar as maravilhas ocultas do nosso mundo. Compartilhe este vídeo com alguém que ama aprender sobre lugares e culturas extraordinárias. A jornada para as realizações humanas e a complexidade cultural está apenas começando, e as descobertas mais incríveis aguardam aqueles curiosos o suficiente para continuar explorando.